Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Verbena. Boa tarde a todos que estão agora nos assistindo. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo, né? Sejam muito bem-vindos à nossa apresentação. Então, eu me chamo Verbena, sou da Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sou enfermeira e coordeno o projeto de extensão chamado Terapia Comunitária Online em Tempos de Pandemia pelo Covid-19. E também coordeno, junto com a professora Bianca, o projeto que ela vai falar para vocês. Então, a gente veio aqui hoje falar um pouquinho sobre os nossos projetos e como essas práticas integrativas, elas interferem positivamente na qualidade de vida da pessoa idosa. Vai lá, Bianca. Isso. Meu nome é Bianca Guedes, sou professora também da Escola de Saúde, coordenadora do curso de massoterapia, atualmente, e também coordenadora do projeto que faço parte junto com o Verbena, que é o Pix na Vila, promoção da saúde e bem-estar do adulto e do idoso, que vocês vão conhecer um pouquinho mais detalhadamente daqui a pouco. Vou colocar a apresentação agora, Bianca, para a gente poder falar um pouquinho, né, com os slides, tá, pessoal? Então, vamos ver se vai dar certo aqui. Essas tecnologias às vezes falham conosco, mas Vai dar vai dar certo. tudo certo. Quando aparecer aí, me avisa. Para mim está aparecendo. Tá. Então, vou começar apresentando, tá, Bianquinha? Tá ótimo. Vamos fazer na casadinha aí. Então aqui é o início da nossa apresentação, né? A temática que a gente vai falar um pouquinho hoje para vocês é sobre as PICs, práticas integrativas e complementares em saúde e o envelhecimento saudável. Na realidade, qual relação existe entre essas práticas e o envelhecimento saudável? Então, como nós já nos apresentamos, essa apresentação foi feita por professora doutora Bianca Nunes Guedes e por mim, professora doutora Verbena Santos Araújo. Então, o que seriam práticas integrativas e complementares? De certo, muitos de vocês já ouviram falar ou já fazem parte de algum grupo que utiliza práticas integrativas ou são consumidores dessas práticas integrativas. Então, o que seriam essas práticas integrativas? Elas são técnicas que visam a assistência à saúde do indivíduo, seja na prevenção, tratamento ou cura, considerando o indivíduo como multidimensional, né, trabalhando com a mente, o corpo e o espírito, e não apenas com um conjunto de partes isoladas. A ênfase das práticas é na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Então, é uma prática que tem muito a ver com a qualidade de vida. E os nossos idosos, eles são usuários muito frequentes, né, das unidades básicas de saúde da família, né, da atenção primária, e é lá que a gente vai ver mais lá na frente que se desenvolvem muitas dessas práticas, inclusive o nosso projeto, né, Bianca? Exatamente. Então, a gente traz aqui um pouquinho do histórico, só para pincelar mesmo, né, das práticas integrativas e complementares na atenção primária em saúde. Então, essas práticas na atenção primária à saúde, ela vem sendo trabalhada, ela vem sendo conversada, ela vem sendo intencionalizada desde a primeira Conferência Internacional de Assistência Primária em Saúde, em Alma-Ata, na Rússia, em 1978. As práticas, elas são milenares. No entanto, esse interesse em trazer essas práticas para dentro da atenção primária foi sinalizado inicialmente nessa reunião, né, nesse documento que foi formalizado, chamado Alma-Ata, na Rússia, em 1978. Aqui no Brasil, a legitimação e a institucionalização dessas abordagens de atenção à saúde surge a partir da década de 80. E o marco que foi mais importante no início, né, dessa expansão das práticas integrativas foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Em junho de 2003, houve a elaboração, iniciou a elaboração da Política Nacional de Práticas Integrativas, né, depois da criação do SUS, justamente para que houvesse um documento regulamentar que trouxesse essas práticas para dentro desse Sistema Único de Saúde. Então, desde 2003 que esse documento ele começou a ser pensado e a ser trabalhado
e só em 2006, com a portaria ministerial de número 971, de 3 de maio de 2006, é que essa política ela foi publicada, tá certo? E juntamente com a portaria número 1600, de 17 de julho de 2006. Quer complementar alguma coisa, amiga? Não, por enquanto essas informações estão suficientes. Tá. Acredito que para quem está assistindo também. Essa política, ela traz alguns objetivos que são fundamentais para entender essas práticas dentro do contexto da atenção primária. Então, os objetivos, eles são bem claros. Então, tem o objetivo da prevenção de agravos, promoção e recuperação da saúde, atenção básica, cuidado continuado e humanizado. Como a gente viu, dentro dessa perspectiva da multidimensionalidade do ser vivo, do ser humano, trabalhar a prevenção, a promoção, a recuperação, o cuidado continuado e um cuidado humanizado são premissas para que o indivíduo ele tenha qualidade de vida e possa sobreviver, né? E a gente falando agora, a gente pensando agora dentro desse contexto da pandemia, de uma forma bem interessante para poder enfrentar as adversidades que a vida nos traz, né? Se a gente pensar no contexto de hoje, quem imaginava que nós estaríamos dentro de uma pandemia, não é mesmo, Bianca? Exatamente. E outro... Oi. Quer continuar? Pode falar, pode falar. Só para reforçar que os projetos que a gente vai apresentar para vocês, eles se fundamentam muito nesse objetivo específico aí, Isso. Né, a colocar para vocês, porque a gente vai atentar muito mais para a promoção, para a prevenção, né, do cuidado, né, a prevenção de agravos à saúde, tentando ofertar assim, a maior qualidade de vida possível a esse indivíduo que faz uso das práticas integrativas, mas sempre pautando as práticas nesse olhar humanizado. Exatamente. Para que a gente desenvolva bem todas as práticas que a gente vai poder ofertar. Outro objetivo importante da política é a questão do aumento da resolubilidade do sistema e ampliação do acesso a práticas dessa natureza, qualidade, eficácia e eficiência e segurança no uso. Outro objetivo, estimular as ações referentes ao controle, participação social, envolvimento responsável dos usuários, gestores e trabalhadores. E também a racionalização das ações de saúde e estímulos às alternativas inovadoras. Então, as práticas, elas são práticas alternativas, elas não são substitutivas ao tratamento clínico, mas elas vêm associar, né, benefícios de forma alternativa e inovadora para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que fazem uso dessas práticas. Então, aqui a gente tem a política, né, nacional de práticas integrativas e complementares. Ela inicialmente começou apenas com 5 práticas dentro da atenção primária, que eram a acupuntura, a homeopatia, a fitoterapia, a antroposofia e o termalismo. Só que ela não parou por aí, né, devido às necessidades dos usuários, né, e as perspectivas de melhorar essa qualidade de vida mediante as práticas integrativas e complementares. Em 2017, aconteceu a primeira atualização dessa política, através da portaria 849, de 27 de março de 2017, que incorporou mais 14 práticas. Então, em 2017, a gente já tinha um conjunto maior de práticas que estavam sendo trabalhadas na atenção primária. Foram incorporadas a arte-terapia, a ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, eu sempre erro esse nome, Bianca, é incrível, reflexoterapia, reiki, Shantala, terapia comunitária integrativa, orientação e a yoga, né? Então, aqui a gente já tinha uma demanda maior, né, de usuários e também uma incorporação de maior número de práticas que poderiam ser trabalhadas na atenção primária. E agora elas são 29 práticas integrativas sendo ofertadas à comunidade, né? Em 2018, com a portaria 702, de 21 de março do mesmo ano,
foram incorporadas mais 10 práticas, que fizeram com que a gente tivesse um número bem considerável de práticas a serem trabalhadas com a comunidade. E isso vem beneficiando muito as pessoas que estão nas unidades básicas de saúde da família, porque até então boa parte dessas práticas eram apenas trabalhadas em consultórios particulares, muitas pessoas não tinham acesso, e elas vindo para dentro da atenção primária fez com que houvesse transformação da vida de muita gente. E em 2018, essas 10 práticas aqui, a apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia e terapia de florais, veio acrescentar mais oportunidades às pessoas de todas as idades, gêneros, né, se beneficiarem com as práticas integrativas e complementares. Quer colocar mais alguma coisa, Bianca? Sim, só para complementar um pouco, né, a inserção dessas novas práticas integrativas à política nacional, é importante lembrar que muitas delas foram incluídas mediante um estudo avaliando as experiências exitosas em todo o Brasil, né, na atenção primária, onde essas práticas também já vinham acontecendo, mesmo antes de serem regulamentadas. E também isso foi reforçado com o PIMAC, né, que é uma avaliação da qualidade da atenção básica, que foi realizado nos últimos anos anteriores à inserção dessas práticas, que comprovaram que algumas dessas práticas já vinham acontecendo na atenção primária. E por isso consolidou-se, né, a inserção delas dentro da política nacional também. Valendo também salientar que muitas destas também foram incluídas com base minimamente em conhecimentos científicos comprovados em relação à sua eficácia, né? Então, além destas, existem ainda muitas outras, mas que ainda não estão regulamentadas pela PNPIC. Mas já foi um ganho muito grande, né? Ao passo que antes só tínhamos 5 práticas, né, regulamentadas, hoje nós temos um total de 29. A exemplo da tenda do conto, né? Que lá na unidade que nós trabalhamos, a gente tem a fundadora, nós temos o prazer, né, de termos a fundadora conosco lá, onde nós desenvolvemos as nossas práticas integrativas, e ela ainda não está regulamentada dentro das políticas, no entanto, ela já é bem difundida em todo o mundo, inclusive, não é, Bianca? Exatamente. E aí a gente sempre se questiona, será que realmente essas práticas integrativas e complementares no SUS acontece? Será que ela realmente existe? Será que os profissionais realmente conseguem desenvolver alternativas de cuidado junto com as práticas, né, complementares? E a gente responde, sim, é possível fazer acontecer. E é muito bonito quando a gente descobre que sai do papel e vem para a prática, e o quanto isso é importante na vida das pessoas. E quando a gente pensa nos idosos, então, quão eles se beneficiam com essas práticas, a gente sabe, passa a dar mais valor, né, a esse tipo de prática dentro do contexto do cuidado mesmo mais humanizado. E aí a gente traz para vocês alguns dados retirados do Ministério da Saúde, né, do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde no Brasil, que vem mostrando e provando que realmente existem essas práticas em nosso país e que muitas vezes a gente nem sabe que elas estão sendo praticadas, por parecer algo tão longe da nossa realidade. Você quer que eu apresente, Bianca? Sim, pode seguir. E aí eu trouxe alguns... que for necessário. Tá, ok. Então, eu trouxe alguns gráficos aqui para a gente se situar, né, em relação ao acontecimento dessas práticas integrativas dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Então, nós temos hoje 78%, esses são dados de 2017, tá? São os mais recentes, agora em 2020 estava para sair um novo dado, mas a gente trouxe de 2017,
que afirma e prova que 78% dos municípios brasileiros contemplando 100% das capitais, desenvolvem algum tipo de prática integrativa, ofertam práticas integrativas e complementares no SUS. Essas práticas foram ofertadas em 4.365 municípios e em 34% dos estabelecimentos das unidades que atuam no nível primário de atenção. Então, hoje a gente tem uma gama muito grande de estados e municípios realizando e trabalhando nessa perspectiva. 22% é a quantidade de municípios brasileiros que não ofertam ainda as PICs e 78% que ofertam. Então, a gente tem uma grande quantidade de municípios aderindo a essas práticas. O gráfico 2 nos mostra a distribuição percentual dos estabelecimentos que ofertam as PICs na atenção básica e na média e alta complexidade. Então, 1.287 estabelecimentos de saúde, na média e alta complexidade, também ofertam essas práticas. 92% desses estabelecimentos são da atenção básica, enquanto 7% integram a atenção especializada e apenas 1% a atenção hospitalar. Então, a gente observa nesse gráfico 2 que a grande quantidade de oferta se dá realmente na atenção básica, né? 92% desses 78% de municípios que ofertam as práticas dá oportunidade, na realidade, que aconteça na atenção básica. Aqui a gente tem o número de estabelecimento na atenção básica e média e alta complexidade que fazem ou que desenvolvem práticas integrativas e complementares. Então, na atenção básica, a gente tem 14.704 estabelecimentos que praticam algum tipo de prática integrativa e 566 nas clínicas especializadas e ambulatórios especializados, né, que são os dois maiores números. Mas dentro desse cadastro nacional, nós temos quase 16 mil em 2017, isso tendeu a aumentar, com certeza, no primeiro semestre de 2017 para cá, estabelecimentos que ofertam algum tipo de prática integrativa e complementar. Aqui a gente tem na tabela 3 ainda um complemento, mostrando os atendimentos coletivos na atenção básica. Então, o total de participantes dessas práticas foi de 1.749.363 pessoas que se beneficiaram tanto com atendimentos baseados, né, na medicina, nas plantas medicinais e fitoterapia, quanto em práticas corporais e mentais. Então, a gente tem um número bem considerável de pessoas que se beneficiam dessas práticas e que, com certeza, já tem aumentado significativamente com o passar dos anos, já que esses dados são do primeiro semestre de 2017 e nós estamos em 2020, né? Se a gente puder contar 2020, né? Porque esse ano ele está um pouco atípico. Pelo menos até 2019, com certeza, houve um aumento significativo. Não é isso, Bianca? Isso, deixa eu só complementar um pouquinho. Vou voltar, então. Antes de você iniciar aí já com os projetos. Pode ser o slide anterior, por favor. Esse? Sim. Tá. Na verdade, esse e o anterior, né, o slide que Verbena apresentou para vocês, demonstram aquilo que já é preconizado na própria PNPIC, né? Que os espaços privilegiados para que essas práticas aconteçam seja de fato na atenção básica. Porque aí casa com aquele objetivo que a gente colocou primeiramente, né? Aí são exatamente, o local ideal onde a gente vai começar a fazer com que essas práticas possam ser realizadas de forma a promover saúde, a prevenir agravos à saúde. Então, e a melhorar a qualidade de vida, né, das pessoas. E isso também tem um impacto muito positivo no próprio sistema de saúde, porque Certeza. Uma vez que essas práticas elas passam a ser realizadas de uma forma mais ampla, né, na atenção primária, a gente observa muitos fatores positivos, né, dentre eles a redução da medicalização, né?
Então, pessoas que muitas vezes tomam remédio controlado, né, fazem uso aí abusivo de uma quantidade muito grande de medicamentos, quando elas passam a fazer uso das práticas integrativas, especificamente aquelas que trabalham também a saúde mental, né, levando em consideração o físico e o mental como um conjunto, né, a ser olhado de uma forma mais assim cuidadosa, a gente observa que essas pessoas começam muitas vezes a ter até um desmame daquela medicação que já fazia tempo, né, que elas faziam uso. E isso mostrando mais uma vez a eficácia e os benefícios dessas práticas, claro, usadas com responsabilidade, levando em consideração a necessidade de cada indivíduo e que esse indivíduo seja olhado exatamente como um todo, né? E aí só vem a reforçar essa ideia, né, tão pautada e preconizada pela própria proposta, né, das práticas integrativas regulamentada aí pela política nacional. Era só para Bianquinha, reforçar isso. foi bem pontuado. E aí, só para reforçar ainda mais o que você colocou, a gente vê aqui nessa tabela 3 quantas pessoas se beneficiaram, por exemplo, através do uso das plantas medicinais. E como é importante resgatar essa cultura, né? Esse momento que eles têm de. Não é nem momento, essa aproximação que eles têm com as plantas medicinais, com o uso das raízes, né, com o uso dos chás, né, que fazem parte da sua vida mesmo, do seu cotidiano, fazendo agregar também esse senso comum dentro das práticas integrativas. Então, a gente vê que o uso das plantas medicinais é de extrema importância, né, para que eles possam realmente melhorar da sua condição de saúde, né? Então, as práticas integrativas, elas também trazem o senso comum, aproveita o que aquelas pessoas utilizam no seu dia a dia e incorpora no seu cuidado, né, em saúde, e fazendo com que eles acreditem também que pode dar certo e tendo o resultado que realmente as práticas atendem às suas necessidades e que realmente dá certo, né? Exatamente. É bem interessante. Aqui a gente traz, nós somos paraibanas na realidade, eu e a professora Bianca, né, Bianca? Eu sou de Campina Grande e Bianca é de Teixeira. Mas a gente trabalha... Mas sou de Teixeira. Na verdade, nasci em Patos, mas vivi até minha adolescência em Teixeira, que é a minha terra do coração. Ah, você é patoense? Eu achei que você era teixeirense. Mas pode me chamar de teixeirense. Meio a meio, né? Meio a meio. Nasci em Patos, mas sou de Teixeira. Somos paraibanas, mas estamos no Rio Grande do Norte. Estamos no Rio Grande do Norte porque trabalhamos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é essa realidade que a gente conhece e onde nós trabalhamos. Então, a gente trouxe para vocês aqui uma publicação de 2018 do Tribuna do Norte, que é o nosso jornal, que mostra que no Rio Grande do Norte, 92 municípios utilizam práticas integrativas no tratamento de pacientes no SUS. Então, é mais da metade do número de municípios do Rio Grande do Norte que dispõe de práticas integrativas e complementares. Né? O nosso estado potiguar, ele já tem uma prática bem complementar, uma prática integrativa e complementar bem difundida, né, através da política, tanto a política estadual quanto a política municipal, que nós vamos mostrar daqui a pouco. E aqui do lado, nessa foto, a gente mostra uma das práticas, que é a yoga, né, sendo ofertadas pelo SUS, no ambiente de trabalho para os colaboradores, porque as práticas integrativas, elas também têm que atender os clientes internos, que são os colaboradores das unidades básicas de saúde, dos ambulatórios, dos hospitais, e é bem trabalhada também dentro dessa perspectiva de cuidar da saúde mental, do corpo, do espírito, da qualidade de vida dos colaboradores também. E aí, como eu falei no slide anterior, a gente tem a política estadual e tem a política municipal, aqui no nosso estado. Então, em 21 de junho de 2011, foi aprovada a PEPIC, que é a Política Estadual, né, de Práticas Integrativas e Complementares do Rio Grande do Norte.
e nós temos o prazer de dizer que fomos o sexto estado brasileiro a aprovar sua própria política estadual. E dentro dessa política, para o nosso estado, são consideradas práticas integrativas complementares a medicina tradicional chinesa, a homeopatia, as plantas medicinais e a fitoterapia, o termalismo, a crenoterapia, a medicina antroposófica e as práticas corporais transdisciplinares e as vivências lúdicas integrativas, que não estão dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, mas para o nosso estado elas são bem difundidas e que mais adiante certamente estarão sendo incorporadas também às práticas integrativas, à Política Nacional de Práticas Integrativas. E em 6 de maio, não é isso, Bianca? Que na época em que a PEPIC ela foi, né, criada e aprovada aqui no estado, eram essas as práticas que eram regulamentadas nacionalmente. Ao passo que se incluíram novas práticas, então elas também, né, passam a fazer parte aí também. Isso, outras práticas, como é o caso da terapia comunitária, integrativa, dentre tantas outras, né? Isso. Em 6 de maio de 2016, com a portaria 137, foi publicada a Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares, né, que regulamenta as práticas que são realizadas dentro do município de Natal. E em outubro de 2017 foi inaugurado o centro, né, que é um centro especializado em práticas integrativas e complementares aqui no nosso município. Então, não somente a política municipal ela foi incorporada, como também inaugurou-se um centro para que essas práticas pudessem cada vez mais serem difundidas e apresentadas à comunidade em geral. Bem como também aumentou o leque de possibilidades, né, dentro das políticas que já existiam e hoje já estão bem mais avançadas, as práticas também na atenção básica. E aí a gente colocou um adendo aqui que vale a pena mencionar, que em 15 de maio de 2012, o projeto de extensão Centro de Atenção e Pesquisa em Práticas Integrativas e Complementares, CAPIC, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da nossa colega Natânia, fundou uma unidade administrativa no organograma da UFRN, chamado Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares, o LAPIX. Hoje ele atende uma quantidade muito grande de usuários, né, que fazem uso dessas práticas integrativas, né, e esse projeto ele também se difunde dentro da universidade para as pessoas, a comunidade acadêmica, bem como toda a comunidade não acadêmica. Ok? Quer colocar mais alguma coisa, amiga? E tendo um papel importante também, Sim. o LAPIX, que é a de produção de conhecimento científico, né, em cima da experiência com as práticas que são lá ofertadas. Com certeza. Ainda temos poucos estudos, né, na área das práticas integrativas. Então, acaba sendo um local onde esses estudos podem ser produzidos e difundidos aí, né, ao mundo. Inclusive, nós temos alunas, né, de mestrado, Bianca, que fazem parte do LAPIX, pessoas do projeto que nos ajudam também, que também fazem parte do LAPIX. Então, a gente tem certas parcerias com o laboratório. Isso é muito importante, fazer essas parcerias dentro desse contexto das práticas, né? Exatamente. Quer apresentar, amiga, agora um pouquinho sobre as práticas que a gente desenvolve? Posso sim. E aí você também vai fazendo junto comigo aí os adendos, né? Lógico que a gente vai ajudando. Fala um pouquinho agora da nossa experiência, né, enquanto docentes da Escola de Saúde da UFRN, tá? Em relação aos projetos que nós coordenamos e que já vem aí há 4 anos, né, sendo conduzido por nós enquanto coordenadoras e por uma equipe que a gente sempre ressalta que é uma equipe assim brilhante, de muita entrega e dedicação e que nos dão um grande suporte para que este projeto, né, na verdade todos os projetos que se sucederam a partir desse primeiro, né, que nós criamos, possa acontecer de fato, né?
e demonstrar aí a eficácia das nossas experiências, que considero já ser uma experiência muito exitosa aqui em Natal, na UBS da Vila de Ponta Negra. Né? E que bom que a gente E que bom que a gente está podendo, né, agora, através desse encontro virtual, aqui através desse seminário, né, poder estar mostrando e difundindo o nosso projeto também, né, o quanto ele é importante para a gente enquanto docentes e o quanto ele é importante para as nossas idosas. Haja vista que a grande maioria do nosso público, na realidade, é idoso, né? A gente tem portas abertas, mas a gente tem esse prazer de trabalhar com a grande maioria de pessoas idosas, né? Vocês podem ver aí por essa imagem como nós temos idosinhas engajadas no nosso projeto. Isso. Posso passar? Pode sim, pode passar, por favor. Obrigada. Só para a gente poder contextualizar um pouquinho, né, antes da gente começar a falar da questão do envelhecimento saudável, é importante ressaltar que a própria escola de saúde, ela também ofertava um curso técnico em práticas integrativas e complementares em saúde. Verdade. E na época, né, em que nós assim idealizamos esse projeto, eu juntamente com a professora Verbena, nós pensamos em ofertar as práticas integrativas em algum local aqui do município de Natal, onde houvesse uma maior carência dessa assistência, né? E que nós, assim, identificássemos um grupo de idosos que poderiam, assim, abraçar essa proposta juntamente conosco e fazer com que ela pudesse se tornar uma realidade, né, Verbena? Porque até então era um sonho nosso, né? Era meu e seu lá, né, nas nossas entrelinhas e inúmeras discussões de como é que a gente poderia efetivar tudo isso. E a gente nem pensava que ia crescer tanto, né? Porque ele já vai entrou no quarto ano, assim. E é uma sede, uma vontade de querer mais, né, Bianca? Que é infindável. Exatamente. E aí, na época, nós estávamos com uma turma de formandos, né, na escola, exatamente formandos desse curso técnico em práticas integrativas e complementares em saúde. E foi a última turma, não foi? E foi a última turma ofertada, porque esse curso ele depois deixou de ser ofertado, embora haja uma grande possibilidade dele retornar, talvez com uma nova nomenclatura, mas sim ainda dentro das práticas integrativas. E atualmente o curso que nós temos, que de certo modo articula um pouco das práticas integrativas e algumas delas, é o curso de massoterapia. Mas, na época, nós pudemos contar com os egressos do curso ainda TEPIX, né, que é o curso técnico em práticas integrativas e complementares, para serem colaboradores desse projeto. E na realidade, amiga, eles foram colaboradores, fundadores, e até hoje eles são os nossos parceiros, nossas mãos e braços, né? Exatamente. E até hoje temos colaboradores que ainda foi dessa turma de egressos. Sim. E aí nós participamos, né, de uma semana do envelhecimento, fomos convidadas para participar dessa semana do envelhecimento, que aconteceu no CRAS, no bairro da Vila, aqui de Ponta Negra, e lá nós conhecemos uma das senhoras, né, que fazia parte de grupos folclóricos, que é uma rendeira, que é uma pessoa que nasceu e vive na vila até hoje, ou seja, muito da história da vila está ali inserida nela, que é Maria Helena. Né? Uma grande influenciadora, na realidade, né? Da cultura, né? De tudo. E aí, conversando com ela na época, nós fizemos essa proposta, né? Se havia um interesse do grupo de idosas que ela tinha, porque aí ela referiu um grupo de idosas que tinha um encontro semanal, e se havia o interesse desse grupo de começar a ser o grupo para o qual nós pudéssemos ofertar essas práticas, e ela aceitou. E o projeto ele iniciou exatamente voltado para o público idoso e acontecia no centro pastoral, né, do lado da igreja de Ponta Negra. E os encontros desde o início eram encontros quinzenais, que a gente realizava sempre às quartas-feiras. Então, nós fizemos toda uma programação voltada para o público idoso, levando em consideração o perfil dessas mulheres, lembrando que também não eram só mulheres, tínhamos participação de alguns poucos homens, né, Verdena? De vez em quando eles apareciam. Exatamente, as mulheres sempre eram as mais assíduas, mas tínhamos, né, de uma forma, assim,
Claro que não tão frequente, mas esporádica também a participação dos homens. E aí a gente, quando começou o projeto de pesquisa, né, na época, voltado para esse público específico de idosas. E aí esse projeto, ele se estendeu, né? Quando foi em 2017, nós continuamos a pesquisa, inclusive atrelando a ele bolsistas, PIBIC, né, de nível médio, também fazendo com que os alunos se articulassem nessa proposta de conhecer não somente as práticas, mas de produzir conhecimento, de aprenderem como lidarem com as conduções, né, das práticas integrativas em grupos. Então, a gente criou também um espaço de aprendizado, né, como se fosse uma espécie de ambiente onde eles poderiam também treinar um pouco aquilo que eles aprendiam na parte teórica e poder, assim, solidificar mais o conhecimento deles. E aí, quando foi em 2018, nós atrelamos ao projeto de pesquisa, que já caminhava, também o projeto de extensão. E aí a gente modificou um pouco o nome, né? A princípio ele era conhecido como Oficina de Autocuidado, também voltado para o público, para a atenção humanizada ao público idoso. E até se tornar projeto de extensão também, passou a ter o título que inicialmente, logo na nossa apresentação, eu coloquei, né? Que é o Pix na Vila, promoção da saúde e bem-estar do adulto e do idoso. E atualmente ele caminha com o mesmo nome, né? Tivemos também o projeto que Verbena vai falar logo depois, paralelo, né? Que era o que conduzia as terapias comunitárias integrativas, também prática essa muito bem-vinda pelo público local, né? E, enfim, ele perdura até hoje, tivemos que dar um intervalo, né, em função do contexto que nós estamos vivenciando hoje, em que a gente ficou impossibilitada de conduzir oficinas em locais fechados, sobretudo com a clientela idosa, que era a nossa clientela em maior número. Mas pode seguir, Verena. Então, quando nós fomos convidadas, né, Bianca, fazer parte desse momento aqui com vocês, a gente pensou em realmente trazer esses projetos para vocês verem o quanto esses projetos têm a ver com a temática do momento, né, que a gente está vivenciando agora, que é o envelhecimento saudável. Então, a gente trouxe aqui um pouquinho só para a gente perceber o que é, ou lembrar, relembrar o que seria envelhecimento saudável, que eu acho que vocês já tiveram várias palestras nesse evento, mas só para a gente lembrar que o envelhecimento, ele é um processo de desenvolvimento normal. Já dizia Papaléu Neto, já disse Papaléu Neto, que só não envelhece aquele indivíduo que morre jovem. E para envelhecer, envolve-se alterações neurobiológicas, estruturais, mudanças também, alterações funcionais e química. Também, nesse processo de envelhecimento, incidem sobre o organismo os fatores ambientais e socioculturais, como a qualidade e o estilo de vida, a dieta, o sedentarismo, o exercício físico, que estão intimamente ligados ao envelhecimento sadio ou o envelhecimento patológico. E é justamente em cima dessa questão da melhoria da qualidade de vida e do estilo de vida do idoso que as práticas integrativas complementares, elas atuam de forma direta, porque ela trabalha na prevenção, né, das doenças e na melhoria da condição de saúde das pessoas, já trazendo aquele objetivo que foi apresentado lá na frente, que está em concordância com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Os três pilares para o envelhecimento, segundo a OMS, saúde e participação. A saúde é uma tríade, na realidade, composta por saúde, participação social e proteção social. E em 2010 foi agregado um quarto eixo baseado no treinamento contínuo ou educação continuada. Então, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares busca incorporar justamente esses pilares, esses 4 pilares que fazem menção ao envelhecimento saudável, né, na busca por essa qualidade de vida. E na perspectiva da prevenção de agravos e da promoção e recuperação da saúde, enfatizando a atenção básica, essas práticas, elas são voltadas para um cuidado continuado, né, humanizado e integral em saúde, trazendo à tona
possibilidades, na realidade, de exercer a qualidade de vida de uma forma mais interessante, muitas vezes mais lúdica, que envolve o indivíduo, né, e faz com que ele seja responsável também pelo seu cuidado, porque a gente trabalha muito a questão do autocuidado. E aí, Bianca já começou a falar um pouco sobre os projetos, a gente começou a escrever uma história, né, da escola com as práticas integrativas e complementares, a partir do sonho que era nosso, tanto meu quanto de Bianca, e juntas a gente resolveu fazer 2 projetos de extensão que andavam juntos. Todas as quartas-feiras a gente tinha encontro na Vila de Ponta Negra, e nesses encontros a gente fazia a parceria com os projetos. Tanto eu quanto ela éramos coordenadoras e coordenadoras adjuntas dos 2 projetos. Então, era como se fosse um grande projeto de prática dividido em 2 momentos. Então, as oficinas de autocuidado, práticas integrativas e complementares na promoção da saúde da pessoa idosa, foi o projeto que incorporou a grande maioria das práticas integrativas, porque ele trabalhava com oficinas, e foi quem iniciou essa história, né, das práticas integrativas e complementares na grande quantidade de oferta que já existe. E tinha um outro projeto, que era o Humaniza-me, a TCI como instrumento de humanização na promoção da saúde e construção de vínculos entre idosos, que trabalhava apenas com a terapia comunitária integrativa. Então, uma quarta-feira a gente trabalhava com as oficinas de autocuidado, na outra quarta-feira intercalando com o projeto Humaniza-me, com as terapias comunitárias integrativas. E isso deu início em 2016. E aí o tempo foi passando, o projeto de TCI precisou finalizar por alguns problemas pessoais, e a gente continuou com as oficinas de autocuidado. Depois, essas oficinas de autocuidado foram agregando maior quantidade de elementos e passou a transformar-se, né, mais uma vez, tem uma nova roupagem. Ela deixou de ser só projeto de pesquisa, passou a ser projeto de extensão. E não é isso, Bianca? Veja se eu estou esquecendo alguma coisa. Não, tá E hoje a gente trabalha com alguns projetos de extensão e pesquisa voltado tanto para a comunidade adulta quanto para a comunidade idosa, pela necessidade também da comunidade adulta que está em processo de envelhecimento, mas ainda não são pessoas idosas, a adquirir uma qualidade de vida melhor, né, ter uma condição de saúde melhor, aprender a se autocuidar. Então, a gente tem aí alguns projetos. Quer falar um pouquinho sobre eles, Bianca, no contexto mais histórico, assim, um a um? Pronto. Complementar, na realidade, já que você começou? Um pouquinho mais no projeto, né, da TCI, inclusive no que hoje você está desenvolvendo. Isso, Mas antes da gente chegar nele, e depois mostrar como é que o Pix na Vila também acontece, né? Acontece lá na frente, Bianca. Ano, sim. Lá na frente dá para eu falar sobre a terapia comunitária, quando chegar lá no momento. Você apresenta, assim, mais ou menos como é que está o nosso panorama hoje, né, de projetos, são tantos. Como eu falei anteriormente, né, nós caminhamos hoje com pesquisa e extensão, lembrando que tanto a pesquisa coordenada por Verbena quanto por mim, elas foram já aprovadas pelo Comitê de Ética, então elas já estão bem, né, respaldadas para serem realizadas, porém, como foi dito anteriormente, nós tivemos que dar uma pausa, né, diante do contexto que nós estamos vivendo de pandemia. Mas logo que pudermos voltar, nós vamos dar continuidade também, né, à coleta dos dados, assim como a realização das oficinas, que é o que as senhoras, né, o público que faz uso delas mais tem sentido falta, e nós também, né? Sim, e como? Assim, só para a gente também entender como é que a gente chegou na unidade básica, né? A princípio, nós, como eu falei, a gente começou exatamente a desenvolver as práticas num centro pastoral, né, local, porque o público para o qual nós ofertávamos a prática era exatamente aquele grupo de idosas, né, coordenado por Maria Helena, que também era participante do grupo, por também ser uma idosa, né? E aí a gente depois foi para o centro pastoral,
um local cedido, né, por um vereador local, vereador que também é muito conhecido lá na própria comunidade, porque já havia o plano da gente fazer uma articulação com a UBS nesse período. Porque, na realidade, Bianca, essa articulação já tinha iniciado lembra, com a terapia comunitária. Então, como eu tive que parar com a terapia comunitária um tempo, o pessoal de lá, da própria unidade, ficava pedindo que as práticas voltassem. E aí foi quando conseguiu, né, essa articulação. Porque, como o Verbena bem está colocando, a terapia comunitária ela acontecia já na UBS da Vila de Ponta Negra, né? A oficina de autocuidado, que contemplava as demais práticas alternativas, né, que poderiam ser realizadas em grupo, e aí depois a gente vai especificar um pouco quais são as que a gente sempre priorizava, né, que sempre fossem mantidas. A gente começou exatamente nesse centro pastoral e ao passo que Verbena realizava na UBS. Quando foi no ano seguinte, em meados de 2017 para 2018, já havia o interesse da UBS receber também o projeto da oficina de autocuidado para que a gente pudesse também estar intercalando com as rodas de terapia comunitária integrativa. Só que ela sofreu uma mudança, né, uma reforma na estrutura, no prédio, e aí na estrutura física, né, da UBS, e nós não pudemos ir fazer as oficinas lá. E foi nesse período em que o vereador, em que a comunidade local apoiava, cedeu um espaço num centro comunitário. E aí nós realizamos durante praticamente um ano, nossas oficinas lá, né? E aí quando ele já se tornou um projeto de extensão caminhando junto com a pesquisa, foi que a gente já estava, tanto um projeto quanto o outro, funcionando na Unidade Básica de Saúde da Família, lá da Vila de Ponta Negra. E aí hoje nós tivemos todos esses projetos sendo desenvolvidos, que vocês estão vendo aí no slide, que foi o primeiro também conduzido por Verbena, com foco na terapia comunitária. Em seguida, o Pix na Vila, que é esse que caminha até hoje, inclusive com o mesmo nome, tá? Enquanto extensão, e enquanto pesquisa, o foco sendo unicamente na pessoa idosa. E, por fim, o projeto que Verbena vai falar um pouco depois, que é um projeto criado essencialmente para esse momento de pandemia, que é a TCI online. Isso, que a gente fala um pouquinho mais lá na frente. Isso, tá, joia. E os projetos, eles são baseados, né, eles são construídos a partir das necessidades das pessoas que estão na comunidade, né, no caso, os adultos e idosos, mais especificamente os idosos que fazem parte do projeto. Então, a partir da necessidade deles é que se cria um roteiro, né, e um cronograma para que seja executado durante os semestres. Então, esse cronograma, ele conta com vários tipos de práticas integrativas, como exercícios de alongamento, automassagens, técnicas de relaxamento, meditação, aromaterapia, cantoterapia, musicoterapia, biodança, danças circulares, arte-terapia, práticas corporais da MTC, terapia comunitária integrativa, tenda do conto, palestras educativas, vivências lúdicas, enfim, uma imensidão, né, de possibilidades. A distribuição dessas práticas é planejada de forma alternada e mediante a necessidade do grupo. Às vezes o grupo de idoso gosta, por exemplo, muito de dançar, de cantar. Então, existem práticas que a gente repete a cada semestre, por a gente observar que faz muito bem a condição de saúde daquelas idosas, daquelas pessoas, e elas mesmas solicitam que esses projetos eles sejam renovados, né, essas práticas. Então, a partir da necessidade delas, do que elas falam, do que elas verbalizam, do que elas sentem, é que a gente pode perceber o que elas mais gostam, né, e o que mais faz bem para elas na realidade. Então, a gente promove e repromove as mesmas oficinas de acordo com o que elas verbalizam. Lembrando somente para complementar um pouquinho essa questão das oficinas, você volta o slide anterior, Verbena? Esse, né? Tá. A princípio, nós fizemos uma avaliação, né, física de todas as idosas que participavam daquele primeiro, quando o projeto ainda foi criado, né?
E com base numa avaliação criteriosa, nós elegemos quais as práticas que melhor poderiam beneficiar e promover qualidade de vida, né, para esse público-alvo com o qual nós trabalharíamos. E aí, a ideia principal era exatamente de ofertar uma maior diversidade de práticas integrativas, grupais, né, porque a ideia era que a gente pudesse realmente otimizar o tempo e fazer um trabalho grupal. E aí nós fomos entre todas as práticas já regulamentadas e elegemos aquelas que melhor se adequariam tanto ao perfil daquele grupo quanto às necessidades, perfil em relação à idade e também ao que manifestava a partir da anamnese que foi feita. E aí, realmente, como o Verbena apresentou, todas essas práticas aí, elas puderam ser ofertadas, né? Então, a gente tinha, e nós fazemos isso sempre no início de cada semestre, nós nos reunimos com toda a equipe e a gente faz um cronograma tentando diversificar ao máximo as práticas ofertadas. Mas sempre algumas necessitam ser repetidas, porque são aquelas que a gente identifica e que o público-alvo mesmo, eles mencionam para a gente, né, que se sentiram melhor, que se sentiram bem com aquelas práticas específicas que foram, né, ofertadas. Em especial, quais as que a gente já pode eleger? Isso já comprovado também em cima dos estudos que fizemos na primeira pesquisa, que são as práticas que envolvem técnicas de relaxamento, a meditação, tá? Isso em relação ao projeto Pix na Vila, tá? Depois o Verbena vai falar também da TCI. São aqueles que envolvem as canto, música, né? Técnicas de relaxamento, meditação, que envolvem danças, né? E aí a gente leva em consideração o contexto, né, cultural que elas fazem parte, são mulheres que fazem parte de grupos de danças folclóricas, são rendeiras. Então aí, por isso o interesse também atrelado à questão da música, da dança, as oficinas de musicoterapia e de arte-terapia, mais uma vez fazendo menção à prática, né, laboral que elas realizam lá na vila, porque a grande maioria são rendeiras da vila. Né? E, dentre essas práticas, elas também manifestam, assim, muito interesse e satisfação quando aquelas técnicas de massagem também, de vivências de massagens, podem ser também ofertadas para elas. Então, é um público que recebe muito bem as práticas, inclusive já conhece, né, muitas delas até pelo nome, mas, de um modo geral, a gente tem sempre dado predileção àquelas que realmente elas se sentem bem, já manifestaram isso através desse primeiro estudo. Né? Isso. Mas, mesmo assim, a gente tenta diversificar ao máximo. E sempre, além destas, a gente tenta estar sempre oferecendo uma nova prática e lembrando que os facilitadores dessas oficinas são terapeutas integrativos, são pessoas capacitadas naquela técnica específica. Por exemplo, se vamos ofertar uma oficina de biodança, então procuramos um profissional, né, que tenha formação na biodança, que tenha competência para poder desenvolver aquela prática, né? Lembrando que o nosso cuidado ele se estende além da elaboração da oficina e de eleger qual a melhor prática, mas também, sobretudo, a quem vai facilitar aquela prática, a quem vai coordenar e conduzir. Isso. E pensando nesse momento que nós estamos vivendo, da pandemia pelo Covid-19 e pela impossibilidade de estar realizando práticas integrativas e complementares, dentro dos projetos que já são desenvolvidos na Vila, eu pensei que poderíamos fazer algo pelo outro, através da terapia comunitária, de maneira remota. Então, nós estamos com um projeto de encontros semanais, sempre ocorre na terça-feira, estão todos convidados, inclusive, a participar, por meio do Google Meet, das rodas de terapia comunitária, aberta a toda a comunidade, e a gente tem observado que boa parte do nosso público, das pessoas que entram nas nossas rodas, são idosos, né, que se sentem isolados, que se sentem tristes, que se sentem abandonados, mesmo estando com toda a família dentro de casa. Então, a gente tem muitos relatos fortes, e estamos contando com a colaboração de terapeutas comunitárias com ampla experiência, formadas pelo MIMESC, né? Eu também sou terapeuta comunitária desde 2011, então nós estamos tentando
remodelar, e estamos conseguindo a forma de trabalhar a terapia comunitária, estamos tendo um retorno muito satisfatório com os depoimentos, né? E associado a isso, também estamos lançando um projeto de extensão, né? Um projeto de pesquisa, aliás, porque esse já é de extensão, para que a gente colha dados referentes à qualidade de vida, à melhoria da qualidade de vida dessas pessoas durante a pandemia. Né? A gente tem realizado rodas de terapia temáticas e tradicionais nesse modelo remoto, e temos observado a adesão, inclusive, de algumas idosas lá da vila, né? Apesar de muitas não terem ainda uma aproximação tão prática desses equipamentos, né, e desses meios de tecnologia, mas a gente tem observado que algumas delas estão entrando nas nossas rodas, e isso muito nos satisfaz, porque de alguma forma nos aproxima, né, do público que nós estamos acostumados a trabalhar. E aí, agora a gente vai conhecer um pouquinho de como essas práticas têm acontecido ao longo desses anos, né? Eu trouxe aqui, primeiro, a terapia comunitária integrativa, que foi um dos primeiros projetos que iniciaram lá na Vila de Ponta Negra, na unidade básica, e ele começou em 2016, teve que dar uma parada por conta da reforma lá, e retornamos agora com esse modelo online. Então, a terapia comunitária, para quem não conhece, ela é um espaço de partilha de experiências de vida e de sofrimento, em que os participantes formam um círculo, sentam-se lado a lado e falam sobre suas dores, sofrimentos, além de buscarem acolhimento para a expressão desses sentimentos. Então, é um momento de muita troca de energia, de muita troca de experiências fortes, e como vocês observam aí nas fotos, a adesão é sempre muito boa. Então, nós tínhamos rodas muito fortes e muito cheias de calor. Então, aqui a gente traz algumas das fotos e experiências do nosso projeto que iniciou e que hoje está dentro do projeto que permanece, porque sempre a gente coloca semestralmente uma roda de terapia dentro das oficinas terapêuticas. E aí, dentro do contexto, né, que nós vivemos hoje, nós resolvemos remodelar, dar um novo significado, uma nova roupagem para a terapia comunitária, né, que hoje já nós não podemos mais estar próximos, né, devido o tempo que vivemos, devido à pandemia que estamos vivendo, mas nós conseguimos trabalhar a terapia comunitária de forma remota. E a gente está dando continuidade a esse projeto, retomando dessa maneira online, mas com a perspectiva de dar continuidade quando voltarmos com o projeto Pix na Vila, de forma mais próxima, mais humana, mais viva, que são nas rodas mesmo que a gente promove dentro das oficinas de terapia. Mas hoje a gente está com esse modelo online, tem sido uma experiência muito gratificante, relatos muito importantes de melhoria da qualidade de vida nesse tempo de pandemia, né, pela possibilidade da escuta qualificada, e isso tem sido muito importante, uma experiência maravilhosa, tá? Que é o nosso projeto, sempre acontecendo, já está aí o convite, sempre na mesma plataforma Google Meet, com o mesmo link nas terças-feiras. Contamos aí com o apoio da Escola Técnica de Saúde de João Pessoa, da Estácio, que é uma faculdade particular que existe em todo o Brasil, da Unifacisa de Campina Grande, da Universidade Federal de Campina Grande e também da nossa UFRN. Então, a gente tem uma gama de terapeutas muito bem conceituados que estão à frente dessas rodas de terapia comunitária. Aí a gente também tem o nosso Instagram, como também temos o Instagram, certo, do nosso projeto Pix na Vila, para que vocês possam seguir. No final da nossa apresentação, a gente deixa os IGs para que todos possam seguir e conhecer um pouco mais, né, das oficinas que nós desenvolvemos nos dois projetos, tá? Vou só avançar um pouquinho, tá, Bianca? Porque acho que a gente já falou um bocado. Tá, aqui a gente tem também momentos, né, registros de oficinas de relaxamento e meditação. A foto de cima, a professora Bianca fazendo um momento, né, de relaxamento com meditação,
e na foto de baixo também exercícios que ajudam no relaxamento. Então, essas técnicas, elas auxiliam na redução da dor, do sofrimento psíquico, na redução na redução não, mas na manutenção da pressão arterial satisfatória e também ajuda, né, na melhoria de outras comorbidades. Ajuda também na questão da angústia, ansiedade, e proporciona vantagens no que diz respeito e a agilidade, respeito à agilidade e ao sono. Quer falar alguma coisa, amiga? Sim, Verbena. Só complementando um pouco, que essas práticas, elas podem, juntamente com a TCI, trabalhar exatamente, o foco é a saúde mental. Né? Claro que os relaxamentos, eles se propõem tanto a trabalhar a questão física, quanto a questão emocional. Mas, atrelados à TCI, os usuários têm demonstrado grandes benefícios, né, com a junção dessas práticas. E lembrando que na primeira imagem aí que Verbena mostrou, nós estamos trabalhando com relaxamentos que são baseados em 4 técnicas, né? Nós trabalhamos sempre com 4 técnicas que se alternam entre si, nunca no mesmo momento, mas a gente trabalhou aí nesse momento com a técnica da sofrologia e trabalhamos também com a eutonia, com o relaxamento progressivo de Jacobson e com o autógeno de Schultz. Lembrando também que todos esses relaxamentos e roteiros que nós utilizamos para a condução desses relaxamentos, tanto os relaxamentos estáticos, como é o exemplo da imagem, quanto os relaxamentos dinâmicos, especificamente da eutonia, nós nos baseamos no Manual da Escola de Posturas da UFPB, que é um projeto de extensão que já existe lá na UFPB, coordenado pela professora Maria Cláudia Gato Cardia. Então, todos esses roteiros, eles são respaldados por profissionais, né, que estudaram para poder elaborar essa condução específica com base nesses 4 tipos de relaxamentos que anteriormente eu mencionei. E são eles que nós utilizamos também lá nas nossas oficinas. E as práticas de meditação, nós envolvemos tanto a yoga, como também meditação cristã, levando em consideração, né, o credo da grande maioria dos outros do projeto, e nós elegemos sempre algum tipo de meditação que se adeque melhor à realidade, né, daquelas mulheres, daquele público-alvo. E aí a gente demonstra também abaixo, que é um exercício em que elas estão trabalhando o alongamento, né? E que a gente também realiza muito os exercícios de fortalecimento, uma vez que são essenciais para a condição do idoso, né? Para a manutenção da função, ganho de amplitude de movimento, dentre tantos outros benefícios que sabemos que, atrelados aos exercícios, melhoram significativamente a qualidade de vida dos idosos. Pode seguir, Verbena, para o próximo. Aqui a gente teve uma oficina de Tai Chi Chuan e Lian Kun, que são, aqui nessa primeira foto em cima, aconteceu no Parque das Dunas. A gente faz também alguns momentos externos para que os idosos eles possam ficar mais próximos da natureza e incorporar todo esse ar de natureza, do natural, do vivo, nos nossos encontros. Então, esse foi um momento que nós tivemos o prazer, né, de estarmos no Parque das Dunas, um espaço com muitas árvores, um local bem interessante aqui em Natal, e que elas puderam estar trabalhando essa prática que é oriunda da medicina tradicional chinesa, né, cujos benefícios, vocês podem estar olhando no slide, são inúmeros para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas idosas. Esse momento abaixo, ele foi conduzido por uma de nossas colaboradoras, né, Bianca? Que você pode falar um pouquinho sobre essa técnica rapidamente. Isso. Na verdade, elas estão todas atreladas às práticas corporais, né? Sim, sim. A todos os exercícios que a gente trabalha a questão corporal, né? Com intenção de ganho funcional também. Minimizadores, né? E promover um conforto e um bem-estar mais global. E aí, abaixo, foi uma das nossas bolsistas, né? Que é Natália, também fisioterapeuta. Ela nem apareceu, cortou aí na foto, mas um beijo, Natália. Sei que você vai estar aí conosco. Que ela esteja numa foto que dê para visualizá-la melhor. É. Beijo,
Gratidão também por toda a contribuição. E aí ela está exatamente conduzindo um dos exercícios que eu também mencionei anteriormente, que trabalha aí fortalecimento, equilíbrio, né, controle de movimento e alongamento, através do TheraBand, que são essas faixinhas de elástico que vocês observam aí na imagem. Ok. Aqui foi um outro momento maravilhoso, né, que foi o momento da cantoterapia, uma oficina de cantoterapia que as idosas amaram. Inclusive, esse momento, ele apareceu aqui no jornal local, como sendo uma prática integrativa muito interessante para a melhoria da qualidade de vida das mulheres idosas da Vila de Ponta Negra. E elas amam esses momentos que envolvem, como a professora Bianca disse anteriormente, o canto, a música, a dança, porque elas conseguem renovar-se, né, a cada momento desse, e relatam o quanto elas se satisfazem nesses momentos em que elas podem cantar, dançar, né, jogar sua energia e transbordar energia, sorrisos e amores nesses momentos. Então, a cantoterapia também é uma prática integrativa que busca facilitar e promover a comunicação, a relação, a aprendizagem, a mobilização, a expressão, a organização e outros objetivos terapêuticos relevantes na perspectiva de atendimento das necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas, em especial para a pessoa idosa. Então, também é uma forma de promover, né, a qualidade de vida para essas pessoas da terceira idade. Aqui a gente tem alguns momentos com técnicas de massagem, né, imagens perfeitas de momentos vivenciados por nós lá no nosso projeto, com técnicas de automassagem, por exemplo, nessa foto que a gente observa os pés da idosa, né, um momento muito significativo que trabalha essa questão da automassagem, que é um acesso de aprendizado autoeducativo que requer concentração máxima e é considerado uma técnica acessível onde ocorre uma interação entre o corpo, a mente e traz como resultados benefícios à saúde psíquica das pessoas. A massagem terapêutica também, a gente tem vários momentos que utilizamos essa técnica para acalmar, energizar, acelerar, relaxar tecidos e fibras musculares, também trabalhando todo o físico e a mente, promovendo o equilíbrio do indivíduo. Quer colocar alguma coisa, amiga? Sim, Verlina, obrigada. Lembrando que, nesse momento, nós também, por termos o curso de massoterapia na Escola de Saúde, geralmente os facilitadores dessa oficina são os próprios alunos, né, que já passaram pela parte prática, que já têm um domínio de algumas técnicas, e aí a gente oferta, né, esse momento, convida esses alunos para que eles tenham essa oportunidade de conduzirem essa prática e vivência, ou mesmo uma condução de automassagem, seja massagem individual, cada um fazendo em si mesmo, como é a proposta da automassagem, ou vivências de massagens em duplas. E elas também sempre respondem de forma muito positiva, porque não deixa também de ser um momento de socialização, de interação entre eles e de conhecimento em relação ao próprio corpo, né? Muitas vezes essas senhoras pouco têm tempo para se tocarem, para se autocuidarem nesse aspecto aí mais minucioso. Então, na primeira imagem, a gente vê a reflexologia, em que ela faz uma massagem no próprio pé, em que ela identifica quais são os pontos de maior dor ou incômodo, né? E aí a gente especifica as áreas reflexas exatamente de acordo com as queixas que algumas, né, acabam colocando lá para a gente no momento em que a prática acontece. A gente usa a própria bambuterapia, uma associação entre a própria massagem com a eutonia, que também faz uso de alguns recursos materiais na condução de um relaxamento dinâmico. E é isso, esse também é um dos momentos em que elas assim, manifestam bastante satisfação quando esse tipo de oficina também é realizada. Outra prática que é muito, muito apreciada pelas idosas são as práticas que envolvem a dança, né? Em especial aí a dança circular, que é um tipo de dança que possibilita a união entre as pessoas, já que existe um simbolismo de círculo e das mãos dadas, estimulando os sentimentos de confiança, igualdade, apoio múltiplos, fazendo com que cada indivíduo possa perceber e reconhecer a sua importância.
Então, é a partir da significação dos gestos e dos passos, né, efetuados, que se resgata a autoestima, a sensibilidade, a emoção e a valorização das experiências internas. Então, são momentos muito vivos, né, e aí a gente observa na foto de baixo um senhor que faz parte também do nosso projeto e que ele está conosco, né, nesse momento aí de dança circular, e que foi muito bem apreciado, e sempre a gente está trazendo novamente nas nossas oficinas para as nossas idosas. Aqui a gente tem outro momento de dança, né, que é bem interessante, que a gente sempre resgata a cultura, as datas, né, festivas, né, e as potencialidades das nossas idosas. Então, esse foi um momento de São João, a gente ainda está na época de São João, morrendo de saudade da oficina que a gente sempre faz com a biodança no São João, e esse foi, acho que do ano passado, se eu não me engano, não foi, Bianca, o ano atrasado, não lembro. Na verdade, aí foi um momento da confraternização que nós fazemos sempre no meio do ano. Né? E que no momento de confraternização a gente também articula sempre uma prática, não é apenas o momento dos comes e bebes e dos cumprimentos apenas. A gente também faz sempre uma oficina prévia a esse momento em que há a socialização, né, da confraternização propriamente dita. E nós tivemos, além desse momento, outros momentos da biodança, lembrando que sempre tem uma temática, né, que a biodança ela envolve, né, uma temática. O facilitador, ele sempre atrela o perfil do grupo, sempre nos pergunta sobre como é esse grupo, quem faz parte, em grande parte, deste grupo, se são mulheres, se é um grupo misto, né, para que ela possa realmente fazer uma proposição mais atrelada ao objetivo daquele grupo. E sempre a gente também, assim como com as danças circulares, tem observado que elas têm respondido muito bem a essa prática da biodança. Isso. Outro momento que a gente sempre faz é a tenda do conto. Eu acho que no início da nossa fala, eu disse que nós temos o privilégio de contar com a criadora dessa prática integrativa, a tenda do conto, né? E ela é enfermeira lá da Vila de Ponta Negra, né? Muito carinho que nós temos por ela, e ela desenvolveu essa prática integrativa e hoje ela é difundida em todo o mundo. É um espaço de escuta com abertura ao desconhecido, onde são contadas histórias que são valorizadas, revitalizadas, revividas. É uma estratégia para narrar o que já foi vivido, e é um momento assim de grande partilha de experiência, é um momento extremamente rico e que nos une e nos fortalece. E para a questão da qualidade de vida das idosas, faz com que elas resgatem histórias emocionantes, histórias que foram vividas e que trazem grandes lições para nós. Então, a Jaqueline Abrantes é a fundadora desse tipo de prática, tenda do conto, a quem a gente deixa nosso agradecimento, né, por esse legado que ela tem nos proporcionado e por estar conosco também no nosso projeto, colaborando, né, ela que está aqui nessa foto menorzinha de cor de laranja, um beijo, Jaqueline, você acrescenta ao nosso projeto e faz com que essas mulheres, elas adquiram, né, mais potencial em suas vidas e melhorem sua qualidade de vida. E lembrando que Jaqueline, ela faz parte da unidade básica, né? Sim, enfermeira de lá da nossa unidade. Esse projeto. Então, foi uma coincidência feliz tê-la lá na unidade e poder contar com ela, né? Todo semestre, desde que nós começamos a atuar lá na UBS, para que ela também possa estar participando do cronograma das oficinas. Então, pelo menos uma vez a cada semestre, a tenda do conto está incluída, né, Verbena? Com certeza, com muita satisfação. As colaboradoras, os alunos, os profissionais, os usuários, todos amam a tenda do conto. E lembrando que, como ela mesma diz, a partir de um simples objeto, a gente resgata uma parte da história de vida de cada um que ali se coloca, né? E termina resgatando uma história de vida cheia de significados, né? Resgata a autoestima, enfim. Temos também oficinas de musicoterapia, que, como a gente já falou, né, são umas das prediletas das idosas, porque elas têm possibilidade
né, de estar trabalhando uma terapia autoexpressiva, né, que atua vigorosamente nas atividades intelectuais, proporcionando assim um envelhecimento mais ativo, favorecendo o desenvolvimento da criatividade, né, das capacidades, das potencialidades, resgatando histórias de vidas através das letras das músicas, as recordações. As músicas são propostas pelas próprias idosas, então elas conseguem trazer à tona sentimentos, né, e melhorar a sua condição mental, a sua condição de saúde mesmo, né, consolidando assim sua personalidade. E é importante também falar, Verbena, que nas práticas de musicoterapia nós sempre contamos também com Sim. o apoio de profissionais competentes e formados na área, né? Inclusive, nós temos como colaboradora do projeto uma professora da Escola de Música da UFRN, que é Cláudia Roberta, né? Então, ela mesma já foi facilitadora de várias oficinas nossas, né? O próprio Vinícius, como Verbena Cantoterapia. A imagem da cantoterapia, ele também tem sido sempre convidado para conduzir as oficinas de cantoterapia e também de musicoterapia em alguns momentos. Ana Augusta, que já fez parceria com ele também. Aí nós temos também uma ex-aluna da Escola de Saúde e também musicista, que é Pérsida, com a qual nós também podemos contribuir com ela em vários momentos. E mais recentemente nós tivemos a participação de Vera Teles, né, que fez uma parte muito dinâmica, né, lá com o grupo, e que todos, tanto os usuários quanto nós, colaboradores do projeto, nós também nos divertimos muito com essa oficina de musicalização, né? Ela já fez um foco um pouco diferenciado em que nós não apenas ouvimos as músicas, mas também nós tocamos os instrumentos junto com ela nessa oficina. Então foi uma oficina bem lúdica, bem dinâmica, que também ficou marcada, né, na história de experiências aí do projeto. Aqui a gente tem um momento de alguns momentos diferenciados, né, diferentes aqui de arte e terapia, que também é muito apreciado pelas idosas, porque o ofício delas também parte da arte terapia. Grande maioria das mulheres da Vila de Ponta Negra, né, elas são ai, me lembra aí que eu esqueci agora, fugiu o nome, amiga. São rendeiras. Rendeiras, isso, elas são rendeiras, e elas têm uma habilidade muito grande com a arte manual. Então, a gente trouxe várias oficinas já, que a gente está mostrando algumas oficinas que foram realizadas, né, de criação... Foi a Baiomi, né? De Abaiomi, a criação de bonecas, né, de pano, que tem toda uma história, né, por trás. Nós tivemos também a oficina de Kebana, conduzida pela professora Andréa, que é professora lá da Escola de Saúde, e nós já diversificamos ao máximo essa oficina de arte-terapia, porque, como a gente já bem ressaltou, todas já são rendeiras. Então, elas já têm uma grande habilidade com trabalhos manuais. Então, a gente tenta ofertar uma prática que também não seja muito tediosa, porque elas já têm bastante habilidade, né? Sim. Então, sempre que a gente vai ofertar alguma prática de arte-terapia, a gente também analisa bem o que é que a gente pode levar para elas e que possa, assim, motivá-las, né, chamar a atenção delas para algo novo. E aí a gente tem conseguido, né, com certo esforço aí, né, Verbena, mas temos conseguido diversificar ao máximo aí as propostas de arte-terapia para elas também. Sim, com certeza, esses são momentos bem, bem felizes, né, onde a gente pode ver a satisfação no rostinho de cada um, né, e a verbalização, o quanto isso tem feito bem para a vida dessas mulheres. Outros momentos que a gente tem foram bem significativos, foram momentos de yoga, né? E aí a gente também conta com a participação de profissionais que são instrutores, né? Vamos dizer assim, de yoga, para nos auxiliar. Então, são práticas também muito bem-vindas. E aí, inclusive, eu trouxe aqui um artigo, que é um artigo original, que fala, né, trazendo os benefícios da yoga, dizendo que a maior espessura cortical em idosas praticantes de yoga, ou seja, praticantes de yoga aumentam essa espessura cortical, ajudando essas pessoas a manter a sua sanidade mental, para manter-se cada vez mais possibilidades de
atenção, entre outras questões. Então, exames mostram que o córtex pré-frontal das mulheres que praticam yoga há pelo menos 8 anos era mais espesso quando comparado às que não eram praticantes. Esse resultado ele sugere que o exercício tem um papel de neuroproteção que retarda a degeneração cerebral dessas pessoas, que ocorre com a idade, né, de forma natural, da mesma maneira que retarda a perda da massa muscular. Então, traz benefícios significativos para a manutenção da qualidade de vida dessas idosas e da manutenção também da sua qualidade mental, né, e as respostas relacionadas ao córtex pré-frontal. E aí a gente teve possibilidade de, em alguns momentos, realizar, né, yoga com as nossas usuárias, e pela carinha delas nas fotos, a gente observa o quanto elas são receptivas com esse tipo de atividade. E mesmo com todas as limitações da idade, né, as limitações de movimento, elas conseguem, cada uma na sua possibilidade, né, trabalhar os movimentos, né, e conseguem realizar todos os movimentos que são propostos. Obviamente que a gente também tem a ajuda de uma grande quantidade de colaboradores que vão auxiliando, né, nesses movimentos, até mesmo para que não haja desequilíbrio, em momentos de desequilíbrio a gente possa estar amparando essas pessoas para que não haja riscos. E aí a gente encerra, né, amiga, nossa apresentação, trazendo um pouco dessa experiência para vocês. Quem quiser também se aprofundar mais, a gente vai deixar o IG dos nossos Instagrams para vocês irem acompanhando, tá? E vai ser um prazer sempre estar contribuindo com os seminários, com os fóruns, com os eventos, com os congressos, trazendo essa possibilidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas a partir das práticas integrativas e complementares. E como nosso xodó é a pessoa mais idosa, é muito prazeroso poder melhorar essa qualidade de vida através das nossas práticas, né, da nossa integração entre as diversas práticas integrativas, os nossos colaboradores. Não é isso, Bianca? Exatamente. Então é isso, como o Perbena bem disse, é apenas aqui um registro do que fazemos, né? Nesses 4 anos em que esses projetos acontecem lá na Vila de Ponta Negra. E além da predileção por algumas práticas, né, como nós demonstramos, a gente também já tem alguns resultados dos benefícios que essas práticas têm oferecido para essas senhoras, né, desde que elas começaram a ser realizadas lá. E a gente tem relatos de diminuição significativa de quadro álgico, de aumento de amplitude de movimento, né? Elas conseguem, assim, ter muito mais flexibilidade para determinados movimentos, até porque, como a grande maioria dança, né, ainda dança nos grupos folclóricos, isso também é algo que faz muito bem, não somente para a saúde física, mas também para a saúde mental, mas esses exercícios, eles auxiliam, inclusive, no desempenho dessas mulheres, nessas rodas de coco que elas fazem parte, no pastoril que elas fazem parte, né? E assim, também relataram melhora até do sono, né? Desde que começaram a fazer essas práticas de relaxamento, de meditação, a automassagem também. E outro relato significativo que elas também demonstraram foi de que a partir do momento em que elas começaram a adotar essas práticas, né? Porque a prática acontece quinzenalmente lá na unidade, mas sempre nós damos as orientações de que elas realizem em casa, né? Perdurem esse momento, também realizando em casa, ensinando aos familiares, a alguma vizinha, a automassagem, esse momento de aquietamento para fazer um relaxamento ou uma meditação. E aí elas disseram que, inclusive, o nível de estresse delas também, né, foi muito reduzido. Algumas até já relataram que antes eram mais impacientes em determinados momentos para resolverem situações de cotidiano, e que depois que passaram a ter, né, a experiência com as práticas integrativas, passaram a controlar melhor essa ansiedade e esse nível de estresse. Então, Isso, acho que, né, sim. E como a gente também não trabalha também práticas que
buscam melhorar a condição mental, né, trabalham na questão mental das idosas, isso também vem agregar valor na melhoria da qualidade, né, de vida delas no tocante a essa questão de saúde mental mesmo, porque a gente sabe que a finitude da vida, ela muitas vezes é bem sofrida, porque por mais que existam pessoas naquela casa, muitas senhoras relatam que elas vivem em isolamento. Então, apesar de ter uma comunidade de pessoas, muitas vezes elas são esquecidas dentro desse ninho. E esses momentos também de trabalhos relacionados com práticas integrativas que relacionam essa questão da saúde mental vem melhorando significativamente essa questão, né, da saúde mental delas. Isso é muito importante, porque trabalha todas as dimensões do indivíduo, né, as questões físicas, as questões sociais, as questões mentais, né, psicológicas, entre outros. Então, tem sido uma experiência muito significativa para elas e para nós também. Com certeza. Então, tudo isso só confirma, né, o quanto que o uso dessas práticas elas trazem benefícios, sem falar que elas não oneram para o sistema de saúde, né, porque nós Isso. fazemos todas essas práticas, nós não temos financiamento para desenvolver esse projeto, né, realmente trabalhamos de forma voluntária mesmo, então, assim, com recursos materiais simples e a gente consegue dar conta, né, então isso somente para reforçar mais uma vez que é possível, sim, desenvolver as práticas integrativas na atenção primária, sem custo, né? sem achar que vai ser muito mais complexo do que nós poderíamos imaginar, por saber até dos benefícios que eles trazem, mas muitas dessas práticas, e todas elas são realizadas em grupo, como nós mencionamos, nós conduzimos, claro, necessitamos sempre de ter um facilitador que as domine, né, para que desenvolva com competência aquilo que a gente está ofertando. Mas fora isso, praticamente não oferece nenhum custo, né? Então, no máximo, quando nós precisamos de algum recurso material, nós utilizamos o quê? Um creme, né? Quando vamos fazer a oficina de automassagem, ou um olhinho, né? Vegetal, alguns momentos colchonetes, né? Que nós podemos estar levando para lá, mas que na maioria das vezes nem os colchonetes são necessários, porque nós podemos desenvolver alguns relaxamentos até numa cadeira, inclusive as cadeiras que nós temos lá, né, que é aquela cadeira de braço de plástico comum que todo mundo normalmente tem aí nos ambientes, nós podemos realizar os relaxamentos nessas cadeiras. Então, somente para mostrar que a gente consegue, com simplicidade, né, e praticidade, desenvolver essas práticas, né? E aí Se a, trazer benefício para as pessoas, né? Desde o que a gente falou anteriormente, reduzindo a medicalização, sem onerar custos a mais para o sistema. Então, só demonstrando o quanto que essas práticas integrativas elas devem e podem ser mais difundidas e desenvolvidas aí nos seus espaços, né, nas UBSs, e em qualquer grupo que você tenha comunitário, acesso a algum grupo comunitário em qualquer bairro. e em todos os espaços mesmo, né, Bianca? Porque até online a gente está fazendo e tendo resultados muito positivos, assim, que nos deixam muito felizes, né, em estar podendo contribuir, mesmo de casa, mesmo de longe, mas com tanto amor e tanto calor dentro das rodas de terapia. Então, assim, de fato, as PICs, elas podem existir em qualquer espaço, a qualquer momento e em qualquer circunstância. E o resultado é sempre a melhoria da qualidade de vida da pessoa que se entrega a esse tipo de prática, né? Exatamente. Aqui a gente traz para finalizar, né, o nosso abraço, né, o nosso muito obrigado por esse tempo cedido, né, para que a gente possa falar um pouquinho sobre as práticas e a qualidade de vida da pessoa idosa. Estão aí os nossos projetos, né, as nossas IGs, os nossos endereços aí dos nossos projetos, @pixnavila e @terapia comunitária online, aí fotos de momentos significativos, né? A nossa equipe de colaboradores aí juntos e integrados em melhorar a qualidade de vida das pessoas, e um momento lindo ali na tenda do conto,
né, com tanto os usuários, quanto os colegas de projeto, quanto os profissionais, né, que trabalham e as nossas idosas. Então, a gente só tem a agradecer e a pedir que vocês sigam o nosso Instagram, os nossos Instagrams, né, e que possam ver um pouquinho mais do nosso trabalho e difundir esse projeto para todo mundo. Exato. E eu também gostaria de agradecer essa oportunidade, né, através desse congresso, desse evento, para a gente poder estar trocando experiências. E Sim, com também certeza. motivando aí, quem sabe, esperamos, muitos profissionais de saúde a também se apropriarem mais sobre as práticas integrativas e complementares e estarem difundindo elas nos seus serviços, né? Porque tudo que traz benefícios e de uma forma, como nós aqui já exemplificamos, muito simples, né? Precisamos de profissionais com boa vontade e qualificados, né, para que essas práticas sejam ofertadas. Mas, além disso, muito pouco nós vamos necessitar. Então, é boa vontade, né? É coragem para ousar, para realmente chegar e dizer, vamos fazer isso, a gente pode, vamos tentar, né? Melhorar aí a condição de vida das pessoas, trazer um alento para as pessoas, promover o bem-estar para as pessoas, e eu acho que nunca é demais, né? Acho que a mensagem que fica não somente com a experiência desse projeto, mas que o mundo, nesse momento, tem nos mostrado cada vez mais que precisamos ter é um olhar solidário para o outro, é um olhar generoso, cada vez mais amplo para o outro. Com E isso certeza. promoção de qualidade de vida e de saúde para as pessoas também. Isso, então a gente fica por aqui agradecendo, acho que vai abrir espaço para perguntas e aí a gente fica disponível também através dos nossos e-mails, né? Eu não coloquei aqui, mas o meu e-mail é verbena@ufrn.edu.br e o de Bianca é qual, Bianca? Bianca, ufrn.edu.br. Então tá. Então, obrigada. Obrigada, Tchau, gente. Bianca. Tchau, Verbena. Até a próxima.